Muito bem, galera da Web TV Imagens de Caetano, chegando com o nosso programa Show do ABN, falando do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Neste final de semana, 8 jogos aconteceram, 16 seleções entraram em campo, mas apenas 8 saíram de campo classificadas para as quartas de finais da competição. Tivemos 8 jogos, 24 gols assinalados, uma média de 3 gols por partida e com certeza muitas emoções nos gramados da Bahia. E a Web TV Imagem de Caetano sempre tendo a oportunidade de estar sabendo de tudo em primeira mão. Em Eunápolis, a atual campeã deu adeus à competição, exatamente. Eunápolis, atual campeã do Intermunicipal, deu adeus à competição para a boa seleção da Terra das Canoas, de Ubaitaba, do nosso amigo Everaldo Melo. O Ubaitaba venceu em casa domingo passado por 2-1 e ontem empatou lá em Eunápolis por 1-1. Eunápolis vencia por 1-0 o gol do Luquinhas, mas o Jean marcou o gol que garantiu a classificação para a seleção de Ubaitaba, que avança para as quartas de finais da competição. E também, depois de ter perdido a primeira partida domingo passado para a seleção de Tororó no Adilon Pompilho por 1-0, gol do Luan, conseguiu uma vitória maiúscula dentro de casa, assim como foi na primeira fase, e garantiu vaga. 5-2 para a equipe de Tororó. Van Baster, Dão, Gaso, Jadson e Joelson marcaram os gols de Itambé. Cabaninha marcou os 2 gols da seleção de Tororó, um de falta e outro de pênalti, e Tororó se despede da competição e também segue na competição. Santo Amaro, que a gente vem falando aí, já não é mais a mesma, já não vence com tanta facilidade, já não goleia mais, conseguiu o empate fora de casa, depois de abrir o placar e tomar a virada de Jaguaquara, 2-2 ficou de bom tamanho, e ontem, dentro dos seus domínios, venceu por 2-1, placar apertado, mas que garante Santo Amaro na quarta de finais da competição. Mamá marcou 2 vezes para Santo Amaro, Dado Baiano descontou para a equipe de Jaguaquara, que se despede da competição. Cachoeira e Valente, esse jogo foi eletrizante. A seleção de Cachoeira venceu por 1-0 fora de casa, gol do Igão domingo passado, e ontem a seleção de Valente estava vencendo por 1-0, o que levaria o jogo aos pênaltis, mas no finalzinho Cachoeira conseguiu o gol com Eduardo, empatando. Diogo tinha aberto o placar em cobrança de pênalti para a equipe de Valente. 1-1 final de jogo. Cachoeira classificada, Diogo fez o gol de Valente, mas Valente fica pelo meio do caminho. Itamaraju e Brumado. Itamaraju fez valer o seu mando de campo, já tinha vencido fora de casa por 4-2 domingo passado e ontem venceu por 3-0 com gols de Nayan, Robinho e Juninho. O artilheiro Kaká passou em branco, o Nayan assumiu a ponta da artilharia da equipe, foi a 8 gols, o Kaká fica com 7, mas o artilheiro maior é o Pim, de Euclides da Cunha, que venceu ontem a seleção de Canudos por 3-1, depois de empatar em 0-0 no jogo de ida, e se classifica aí como primeira colocada, melhor campanha no geral. O Pim marcou 2 vezes, foi a 15 gols, é artilheiro isolado da competição, tem o dobro de gols do segundo artilheiro, que é o Nayan, com 8, praticamente o dobro, né? E tem também o recorde, agora são 181 gols como maior artilheiro da história do Intermunicipal, ultrapassando o próprio Clodoaldo, que reivindicava para si esse direito, com 178, mas a federação sempre reconheceu o Pim, né, com o maior artilheiro. E agora já vai a 181 gols e, segundo ele, a intenção é só parar quando conseguir 200 gols na história do Intermunicipal. Então Euclides bateu Canudos por 3-1 e está classificada para as quartas de finais. Um jogo aconteceu pela manhã, Conceição do Coité e Santo Antônio de Jesus. O primeiro confronto, Santo Antônio havia vencido por 1-0 em casa. Conceição do Coité não foi capaz de reverter o resultado, sofreu mais uma derrota. Quesiel e Gustavo marcaram os gols de Santo Antônio, que se classifica e avança para as quartas de finais. E por último, o jogo que nós transmitimos pela nossa web rádio ABN, tivemos problemas com a aparelhagem, com a questão da conexão, depois tivemos que terminar ao vivo pelo Facebook, mas fizemos o nosso trabalho. Itapetinga e Retirolândia. Itapetinga venceu o primeiro jogo em Retirolândia por 1-0, gol do centroavante Catingueiro aos 47 do segundo tempo, e ontem não foi diferente, foi sufoco. A Tirolândia vendeu caro a derrota e sofreu o gol aos 42 do segundo tempo, com Beat batendo uma bola até fraca, e o goleiro acabou aceitando. Vitória de Itapetinga. A classificação final ficou com
Euclides da Cunha em primeiro lugar, Itamaraju em segundo, Itapetinga em terceiro, Cachoeira em quarto, Santo Amaro em quinto e também em sexto, Santo Antônio de Jesus em sétimo e Ubaitaba em oitavo. Nessa fase agora segue essa temática. O primeiro, Euclides da Cunha, pega o oitavo Ubaitaba, o primeiro jogo domingo em Ubaitaba, depois em Euclides da Cunha. O segundo, Itamaraju, recebe o sétimo Santo Amaro, o primeiro em Santo Amaro, ou Santo Antônio, perdão, o primeiro em Santo Antônio, que é o sétimo, o segundo jogo em Itamaraju. A terceira colocada, Itapetinga, recebe Itambé. Primeiro, o jogo é lá em Itambé, o segundo jogo Itapetinga manda em casa. E a quarta colocada, Cachoeira, vai para 2 duelos eletrizantes contra Santo Amaro, que foi a quinta colocada. Esse duelo realmente promete, deve ser um dos mais fortes aí, mais disputados da competição. Cachoeira e Santo Amaro, domingo, primeiro jogo em Santo Amaro, hein? Santo Amaro que sempre teve melhor campanha, decidindo em casa, esta oportunidade vai ter que decidir fora. Terá que fazer muito bem o dever de casa, porque depois vai ter que ir no Caldeirão de Cachoeira e a coisa certamente será mais difícil. Então, tá aí definidos para você os confrontos das quartas de finais. A gente vai rodar no final desse vídeo aí alguns gols que conseguimos aí através do grupo Imprensa Intermunicipal e do grupo Intermunicipal, tanto de Itambé como também o gol de Valente, de Diogo, enfim, alguns gols que chegaram pra gente, a gente vai colocar. Web TV Imagens de Caetano, em parceria com a nossa TV ABN, o nosso programa Show do ABN, voltando semana que vem. Tchau, Camal! Afundo mesmo! Parou! Chutou!